eu acho que é um pensamento bem pertinente, mas eu gostaria de defender o estilo com o qual o Woody Allen filma. Dentro dessa postura de crônica, eu concordo contigo. Ele, a menos que eu esteja enganado, estou passando da memória todos os, sei lá, 20, 30 filmes dele que eu vi, para tentar Haja memória. E daí para tentar ver se tem algum que fosse uma grande causa, mas eu não me lembro de nenhum. Né? Não tem? Os maiores, talvez, conflitos dele são conflitos com relação à própria fama. Tem um filme muito pouco visto dele, que é o Stardust Memories, que ele fez logo depois do Manhattan, que é um filme excelente, assim, é um filme todo do conflito com a fama, um filme completamente mal-humorado, pouco visto, mal lançado em DVD no Brasil. Na época saiu no cinema, mas depois sumiu do mapa, ninguém lembra. E o que acontece aí? Justamente o seguinte, ele desenvolveu com o tempo, isso a gente não vê nos primeiros filmes dele, mas vê agora, um talento para a economia da decupagem. Né? Isso aí eu acho que ele tem uma mão muito boa. Ou seja, de resolver, às vezes, uma cena que poderia fazer plano contra plano para fazer um diálogo, para corta de um e para o outro. Não, ele consegue resolver aquilo num único plano, com um pequeno movimento de câmera, e os atores se deslocam e faz a marcação. Ele próprio diz nas entrevistas, que diz assim, olha, eu comecei decupando, ou seja, planejando o filme com mais enquadramentos, com mais pedacinhos, e depois eu fui vendo que eu podia rodar mais ligeiro, portanto mais barato, se eu filmasse cenas mais longas de uma vez, desde que ensaiasse mais. É mais barato ensaiar com o ator do que fazer 10 posições de câmera. É o que ele coloca numa entrevista dele. Agora, isso aí enxergam os especialistas, o espectador, o sujeito que vai ao cinema só para olhar o filme, enxerga isso? Não necessariamente, não. Até vai achar mais parado. Vai achar pode olhar mais parado. Sim, se mexe vai mesmo. Achar, se mexe como mesmo. diz os alunos, não tem muito efeito, né? Nada explode, ficam, assim, né? Nada explode, pois é. Não tem, aí eles associam não ter muito efeito a ter pouca técnica. Não saber filmar. Então. Exatamente. E é o contrário, né? O cara que consegue fazer exatamente o que ele faz, com os recursos que ele faz, né? O que a gente chama, entre aspas, de pequeno filme, é soberbo. Agora, tem uma coisa que eu implico cada vez mais em todos esses cineastas, o Woody Allen, Almodóvar. Todo filme, o personagem em algum momento senta sozinho ou acompanhado e vai ver seus filmes prediletos, seus filmes fetiches, e aí vem aquela história da metalinguagem e não sei o quê, e as citações. Eles não podem parar com isso. Mas eu acho que é o desejo do cineasta de poder fazer seu momento homenagem, sabe? Bom. É que nem os poetas, o Luiz de Miranda, ode ao fulano, ode ao... É isso, eu acho que é o momento que o artista tem para homenagear os seus filmes, fazer suas referências. E fazer pegadinha também, ver se o espectador adivinha que filme é aqui. Isso, ele mostra as referências e brincar com... testar a trivia. Né? E depois isso vira um pouco material de nós, pesquisadores, né? Por que ele foi fazer essa relação? Qual a relação dele com essa homenagem e tal? Talvez não tenha tanto significado assim, mas o que um pouco faz a gente pensar, né? Vocês são generosos. Não é uma maneira de encher um pouquinho de linguiça? Claro que não. Depende da duração da cena. Depende da duração da cena. Não é também uma maneira de pegar os fãs daqueles outros? Olha, eles citam fulano. Não é tão maniqueísta assim. Vamos fazer uma ode à arte. Eu colocaria nisso aí também um outro ponto, que é uma relação de assumir a referência. Assumir de onde você estudou. Como vocês são inteligentes, só assumir a referência. Da onde eu estou falando, claro. Porque o que é o mito do cineasta, né, Judemir? Você vai olhar o mito construído pela publicidade de Hollywood, é o cara genial, o cara que tira lá o coelho da cartola e filma de um jeito que oculta completamente o processo de realização. Isso era a Hollywood antiga, pré-guerra, né? Então, onde é que são os grandes filmes que deram a cara lá da cidade? Então, o que acontece? Quando o sujeito tem a honestidade de dizer, não, eu admiro esse aqui, já tem aí um pouco de mostrar a estrutura de pensamento dele, pelo menos uma pista. Como a Cristiane disse, a gente vai atrás. É interessante. Agora, quem é que o Woody Allen admira? Bergman. Vê só.
Mais do que qualquer outro. Que não tinha nada de leve, que não tinha nada de engraçado. Não. Era bom, mas era pesado. Mas eu acho que tem uma questão importante, que é a questão judaica do Jalen, né? Esse humor judaico, né, que não Isso tem não nada é uma autopropaganda leve. judaica, essa história de humor judaico? Não são os nem- judeus se autolouvando, nós temos um humor Não. próprio. E nem acho que na comunidade judaica ele seja uma unanimidade. Eu conheço assim. nada contra os judeus, não dá para falar muito disso, senão eles já nos dizem, olha, antissemita. Mas judeu é normalmente rabugento. Eu não consigo saber por que eles falam tanto de humor judaico, eles estão sempre mal-humorados. Eu acho que tem essa questão do humor que é muito forte culturalmente, né? E tem um filme muito legal do Jalen, que é um documentário dele. Estou falando de judeu porque estou pensando no Jacques, mal-humorado, as maravilhosas. Essa implicância. Um documentário onde aparecem os pais dele, né? É o Wildman Blues, né? Que é a turnê da banda dele. Da banda dele, que é maravilhoso. Em um determinado momento aparecem os pais e aparece aquela mãe dele, assim, o estereótipo da Yiddish Mama, e ela dizendo, não, eu nunca quis que meu filho fosse cineasta, eu queria que ele fosse farmacêutico. E em cima da prateleira, quantos Oscars, assim, em cima da Pai, prateleira. assim, vendo Que todas as maravilha. medalhinhas que ele ganhou, né? E vendo se era falsificado, era de lata, o que valia. Quer dizer, eu acho que isso também muito passa nos filmes dele, né? Essa relação desse lugar da onde ele vem, que são as origens dele, os tormentos dele. Quer dizer, ele vem de uma família burguesa, nova-iorquina, judaica, né? Abastada, e um pouco ele tenta. Agora, se não fosse o Woody exorcizar Allen, esses ele teria, fantasmas. qualquer outro teria sido chamado de pedófilo, quando ele ficou lá, se casou com a enteada dele. Olha, e mesmo E assim ele a barra foi. pesou. E a pro barra- lado do não, estado da a barra pesou, barra, né? O pessoal aí costuma dar uma aliviada. É Capa como... da Newsweek. Não, foi uma inclusive, tempestade. nesse filme tem uma cena grotesca. Ele vira para ela, eles entram num quartão do hotel super luxuoso, assim. Ele diz para ela, olha só, você nunca viu um lugar como nesse, né? Baba, pode ficar admirada, você nunca entrou. Quer dizer, o filme é muito bom, é um documentário muito legal. E eu acho que é isso é ele não tem vergonha, né, desses tormentos dele, quer dizer, o cara que casa com a enteada, né, alguma perversão ele tem importante, né, e ele não nega isso. Que maravilha. Assim, para terminar, então, uma frase para cada um, assim, uma pequena, uma pegadinha. Quem é o Woody Allen do cinema brasileiro? Woody Allen do cinema brasileiro? Agora você me pegou, Juliano. Não tem? Não tem um correspondente? Temos que Quem é perguntar o para o mais professor Glenn. próximo? Eu acho que o Arnaldo Jabor queria ser. Arnaldo Jabor tentou. Talvez, talvez, mas eu não consigo ver ninguém com esse humor assim tão irônico. O humor de texto no cinema brasileiro Não tem. é difícil, né? É difícil. Ele normalmente vai para o popularesco, né? Que não é o caso. Ou são com as esse comédias, refinamento assim, intelectual, popularescas, assim. Sim, porque se a gente vai ir pelo lado da regularidade, quem fez filme sem parar foram os Trapalhões, né? Mas daí é outra coisa completamente Não era diferente. exatamente o diário. Não, é o oposto. Mas por que será? Eu acho que daria certo, hein? Tem um público de cinéfilo sofisticado, que gosta de coisas mais trabalhadas. Ah, Eu acho que foi. Aí eu acho que volta de novo essa história desse lugar da onde ele fala, que é muito Nós não temos distante. Nova York. Nós não temos Nova York. nós temos Porto Alegre. Temos Porto Alegre, né? E Porto- temos grandes cineastas Porto em Porto Alegre Alegre. é quase tão sofisticada quanto Nova York. E com Eu, pelo menos, grandes quase estou talentos. metida a besta agora em Nova York. A gente pode falar mal de Porto Alegre. A Cristiane não pode. Nós podemos, porque nós somos daqui. Eu né? não falo. Nós da casa podemos falar. Carioca não pode. Muito bem. Então chegamos ao fim. Obrigado a Cristiane, obrigado ao Roberto. Esse papo aí sobre o diário. O filme vale a pena. Não deixem de ver, com suas repetições ou não. O Woody Allen é sempre muito legal. E o argumento contra argumento fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.